Sim, hoje eu, doutora Ana Borges, coordenadora do Núcleo de Biologia Molecular Ambiental do Departamento de Botânica da Unirio, juntamente com a doutora Amanda Vicentino, que é da pós-graduação da Biofísica da UFRJ, estamos aqui representando o nosso grupo interinstitucional de divulgação científica para retornar aos nossos encontros e falar sobre saúde e ciência dessa forma descontraída. O ano de 2023 começou com notícias importantes no campo da obesidade, por isso nós selecionamos como nosso primeiro tema para abrir esse programa de entrevistas, de lives que a gente sempre tem feito, né? Esse tema obesidade. Então, nós vamos falar sobre os avanços nos estudos das causas e tratamentos da obesidade. Para tal, convidamos com muito prazer a doutora Juliene de Carvalho para um bate-papo para esclarecer o que precisamos saber sobre obesidade, principalmente na era pós-pandemia, em que nós estamos observando um crescimento no número de indivíduos que apresentam um ganho de peso e até mesmo estão se tornando obesos. Essa live é a nossa contribuição, inclusive, para o Dia Mundial da Obesidade, agora, 4 de março, com o objetivo de disseminar conhecimento sobre a doença e combater o estigma social gerado em torno da obesidade. Não é mesmo, Amanda? É sim, Ana. Para isso, né, os temas que foram destacados esse ano, muito importante, foi, na verdade, começou no finalzinho do ano passado, quando foi divulgado o caso de uma menina que apresentou uma condição rara e foi permitido a ela, foi dado a ela o direito de fazer uma cirurgia bariátrica para controlar a obesidade. A gente vai falar um pouquinho sobre essa condição rara e os desdobramentos dessa condição. E também, logo em janeiro, isso foi bem no finalzinho de dezembro, entre dezembro e janeiro, o caso da criança, e em janeiro a Anvisa ela liberou um novo medicamento para o controle da obesidade, que se chama semaglutida, e hoje em dia ela vem sendo conhecida como a caneta contra a obesidade, né? A caneta da obesidade. Enfim, então, para isso, a gente tem um grande prazer de receber aqui conosco a doutora Juliene de Carvalho, super qualificada para esclarecer todos esses assuntos e mais um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante que vem acometendo muitos, o número é muito crescente, principalmente após essa fase, né, de pós-pandemia. A doutora Juliene, ela é médica endocrinologista, especializada em endocrinologia pediátrica, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Pediatria da UFPR e atua principalmente nos temas sobre crescimento e desenvolvimento, puberdade e osteometabolismo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade e tenho certeza que vai ser um bate-papo super esclarecedor, mais uma vez, com uma Ana muito importante, como a nossa contribuição para o Dia da Obesidade. A gente entende que a obesidade é um problema multifatorial e precisa conversar dentro lá do bercinho do conhecimento para a gente esclarecer da melhor maneira possível. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Ana, pelo convite. Vai ser um prazer, com certeza, conversar com vocês aqui nesse espaço sobre um tema tão relevante, não só para nós no Brasil, mas que tem realmente uma importância mundial, global, né? Todos os países, pobres, ricos, estão vivendo uma epidemia mesmo de obesidade, né? E tudo isso agravado pela pandemia do Covid-19. Então, com certeza, isso contribuiu demais para a situação que vivemos hoje, né? Então, doutora, realmente é de muita importância e é muito bom contar com uma pessoa com o seu gabarito para esclarecer melhor a população e, de certa forma, contribuir para a gente, de alguma forma, não só informar, mas que a gente toque no coração de algumas pessoas, que elas procurem um médico, que elas procurem as dietas, né, e possam se tratar.
Mas para a gente começar, né, a gente tem que começar do início sempre. Então, muita gente não sabe exatamente o que é obesidade. Então, nossa primeira pergunta seria, né, se você podia explicar um pouquinho para o povo leigo o que é obesidade. Qualquer pessoa que está acima do peso, né, do peso que ela julga ideal ou do peso que, né, a mercado de modelos julga ideal, é obesa ou não? A partir de que momento eu falo, nossa, eu estou obesa, então agora não estou simplesmente fora de forma, mas eu estou com a minha saúde sendo comprometida em vários setores, né? Então, se você pudesse começar explanando, seria bastante interessante para todo mundo. Então, obesidade é um excesso de gordura corporal. Só que o problema da obesidade, ele vai muito além da estética, porque é um excesso de gordura corporal que causa problemas de saúde, que aumenta muito o risco para problemas de saúde. Então, aí sim que vem a nossa preocupação, né, como médicos, em relação a esse problema. Antes de chegar na obesidade, a pessoa passa por uma fase que nós chamamos de excesso de peso ou de sobrepeso, que já deve servir de alerta para que a pessoa procure auxílio e procure também uma solução para essa situação. Mas a obesidade é considerada o parâmetro assim mais usado é o índice de massa corporal. Então, dependendo da altura que a pessoa tem, nós vamos usar uma fórmula baseada no peso e na altura. E quando esse cálculo ele aponta para um valor acima de 30, nós entramos na faixa de obesidade. Para crianças, isso é um pouco diferente, porque depende da idade. Então, para cada idade, nós temos gráficos onde nós podemos calcular esse mesmo índice e colocar para ver se aquela criança está com sobrepeso ou com obesidade. Está mutada. Está mutada. Perdão, desculpa. Perdão. Doutora, então nesse sentido, né, sobre obesidade, sobre o que é obesidade, o que a ciência ela já sabe sobre as causas da obesidade, né? A obesidade é só uma questão de desbalanço metabólico, né? Ou seja, a gente se alimenta com X calorias, mas gasta menos do que essas X e engorda, ou existem outros fatores que levam a isso, e nesse sentido, né, quais são esses principais fatores em adultos e crianças, né? Eles são os mesmos? Como que a gente pode avaliar a questão da causa? De maneira simples, a gente pode dizer que a obesidade é um desbalanço entre aquilo que é consumido de caloria e aquilo que é gasto pelo indivíduo. Mas não é por isso que a gente pode dizer que a obesidade é um problema de comportamento, né? Então, agora, a obesidade ela é vista como uma doença crônica, né? E essa pessoa que tem essa doença crônica, ela não pode ser vista como uma pessoa que tem um defeito de caráter, porque ela não consegue controlar aquilo que ela come ou o peso que ela tem, né? Então, existem fatores que podem levar ao acúmulo de gordura em excesso e obesidade, lógico. Então, esses fatores, eles vêm desde uma predisposição genética, que a pessoa ela já nasce com uma tendência, mas não só isso, né? Essa genética, ela vai interagir com o ambiente e vai sofrer influências desse ambiente. E quando a gente fala no ambiente, nós estamos falando de alimentação, de atividade física, nós estamos falando de
medicações, nós estamos falando até de outras doenças que essa pessoa pode ter, né, que predispõem à obesidade. E além disso, nós estamos falando de sedentarismo, né, que é um fator de risco assim, importante. E além disso, a pessoa pode ter momentos na vida onde ela está mais predisposta à obesidade. Então, por exemplo, após uma gestação, né, ou em momentos onde ela está passando por muito estresse, uma carga excessiva de trabalho, em fases em que ela não dorme bem, né? Então, tudo isso vai pesando no indivíduo que tem alguma tendência, alguma predisposição genética, né? Para crianças, a genética é importante, os hábitos alimentares, né? A atividade física regular, e a gente sabe que isso cada vez menos as crianças têm feito. Então, hoje as crianças brincam pouco, elas usam demais os eletrônicos, as telas, né? E às vezes, o meio, a condição socioeconômica que a criança está inserida, ou às vezes o próprio adulto, também dificulta. Então, você veja, por exemplo, a gente fala para uma mulher jovem que trabalha o dia todo, que chega em casa à noite e a gente diz assim, você precisa caminhar. Mas ela mora num bairro que não é seguro, ela não tem condições de ir, por exemplo, para uma academia, né? Ou a gente fala, você tem que pegar seu filho e andar de bicicleta. Ou a criança tem que andar de bicicleta. Mas não é seguro a criança sair na rua de bicicleta sem um adulto, né? Então, às vezes, a condição socioeconômica da pessoa já é um fator de risco para a obesidade, né? Excelente colocação. E cada vez mais a gente vê isso, né, que se chama de ambientes obesogênicos, né, que não favorece nem um pouco aquela condição, o mínimo de qualidade de vida para o indivíduo, né? As crianças de apartamento também, crianças não de só apartamento. os pobres, mas as crianças de apartamento. Mas, doutora, um dos focos, né, que fez a gente imaginar, né, chamá-la aqui hoje, foi a questão da genética, saber que você entende bem dessa questão de como que, né, características genéticas poderiam levar a esse aumento na propensão. Você poderia explicar um pouquinho melhor que fatores genéticos são esses e até epigenéticos? Eu sei que a gente está falando para um público, né, diverso, tem pessoas aqui da academia e tem pessoas da população que não frequentam a universidade, nada ligado à área de saúde, à área de biologia. Então, assim, dentro do que a gente consegue falar um pouquinho mais, mas que aumente o entendimento, né? Como que fatores genéticos podem estar ligados nessa questão da obesidade? E o que mais a população gostaria de saber? Tem testes para isso? Eu tenho como saber que, né, ir lá num laboratório, pedir para o meu médico para que ele faça um encaminhamento, para que eu faça teste, para que eu, de certa forma, possa discernir. Eu tenho questão genética, tenho também questão comportamental, ou é só comportamental, né? Então, como conduzir, se eu vou precisar ou não de medicamento, é interessante saber qual é a causa mais precisa da minha obesidade, né? Então, quando nós falamos da genética influenciando esse controle do peso, nós não conhecemos tudo ainda a respeito disso, mas nós sabemos que tem alguns genes que regulam, por exemplo, o nosso apetite. Então, pessoas que tenham algum problema, alguma mutação, alguma composição diferente desses genes, podem ter um excesso de apetite. Ou também nós temos genes que regulam a saciedade, então aquela sensação de que nós estamos satisfeitos e não precisamos comer mais. Também alguns genes foram descobertos, né, que estão relacionados a essa regulação. Mas quando a gente pensa também em genes,
nós temos genes que regulam o nosso metabolismo, que regulam o nosso gasto energético. Então, aquilo que eu gasto de energia fazendo um determinado exercício não é exatamente o que aquela outra pessoa gasta. Pode ser que a gente faça o mesmo exercício e eu gaste o dobro de calorias do que aquela pessoa. Existem trabalhos mostrando, né, que isso existe. Tem metabolismos que são mais econômicos. E quem regula isso são os nossos genes. Então, por exemplo, até o nosso gasto, que a gente diz que é o nosso metabolismo, o nosso gasto basal, né? Aquele gasto que nós temos quando não fazemos nada, respiramos, estamos dormindo, estamos parados. Nosso organismo está gastando energia para fazer isso. Então, esse gasto basal, para não fazer nada, ele também é regulado pelos nossos genes, né? E tem pessoas que, sem fazer nada, já gastam mais energia do que outras, né? Alguns desses genes foram identificados, né? Como, por exemplo, o gene do receptor da melanocortina 4, né? Então, o MC4R. Esse gene, nós sabemos que ele é responsável é o maior responsável pelas causas de obesidade que são devidas à alteração de um único gene, né? Então, esse é o gene que mais está alterado nesse tipo de obesidade, tá? Que a gente chama de obesidade monogênica, que é por alteração de um único gene. Mas, mesmo assim, apesar desse gene ser o mais frequente, né, o alterado com mais frequência, ele ainda é raro. Então, ele explica cerca de 2 a 3% das causas de obesidade, né? Então, ainda, se nós formos ver todas as causas de obesidade, a maior causa de obesidade ainda está relacionada a hábitos de vida, tá? Então, o sedentarismo é o campeão, né? Associado à dieta, como você disse, o tipo de alimentação, né, Amanda? Obesogênico, vamos dizer assim, né? Perfeito. E, doutora, ainda então, essa notícia, né, da mutação no receptor da melanocortina 4, ela veio, né, à tona, e foi isso que também despertou a gente como cientista, foi o que despertou nosso interesse no tema, né? Então, nesse sentido, né, sobre essa mutação específica, como que a gente desconfia, por exemplo, né, que uma criança ela tem uma obesidade que pode ser relacionada a uma mutação num gene? Existem indícios de que a gente pode ir por essa descoberta? Não sei se a senhora pode falar, mas como que foi a descoberta, né, do caso, quais eram os sintomas? E outra coisa que eu queria perguntar é o quanto se há alguma correlação da obesidade mórbida com esse tipo, né, de alteração monogênica que a senhora falou, de 2 a 3% está relacionado a esse polimorfismo. O quanto que esses casos de obesidade mórbida estão relacionados a ele, por exemplo? Veja, o que faz a gente suspeitar de que uma criança possa ter uma obesidade monogênica costuma ser um início precoce dessa obesidade, né? Então, geralmente, isso começa a acontecer antes dos 5 anos de idade. E a criança, já desde cedo, fica evidente um apetite exagerado. Então, é o tipo de criança que as famílias acabam tendo que colocar cadeado nos armários, né?
É uma criança que, se a mãe, por exemplo, guarda as bolachas, as guloseimas num armário mais alto, ela vai pegar a cadeira, ela vai tentar subir, é quase como se fosse um apetite visceral, é uma coisa assim, né, fora do comum, né? E o ganho de peso costuma ser muito exagerado, né? E quando você vai conversar com essa família, com essa mãe, você não vê uma ingesta calórica lá no começo que justifique ganhar tanto peso daquela forma. Depois isso vai ficando polifagia mesmo, um excesso de apetite, conforme a criança vai crescendo, né? E vai ficando mais independente. Então, é o que faz a gente suspeitar, né? Mas nós temos algumas outras situações, né, genéticas, que também são causas de obesidade importante e de hiperfagia importante. Então, nós temos sempre que lembrar, né, de uma síndrome que é a síndrome de Prader-Willi, né? Então, essa síndrome, a criança também tem esse apetite muito exagerado, normalmente a partir dos 2 anos de idade, tá? Até os 2 anos de idade, ela não costuma ter apetite exagerado. Muitas vezes ela até come pouco, porque é uma criança que tem alteração neurológica também, é uma criança mais hipotônica, ela não tem tanta força muscular, às vezes ela tem até dificuldade para se alimentar nos primeiros 2 anos de vida. Mas depois isso muda totalmente, né? E eles podem se tornar obesos mórbidos se não forem tratados. Tá? E a solução para esse problema, como é de fundo genético, no momento é o trabalho multidisciplinar e, no fim, se não tem controle, acaba necessariamente indo para a cirurgia bariátrica. Estou falando assim, independente de ser criança, adolescente ou adulto. Essa Veja, essas obesidades assim, de causa genética, né, por enquanto, nós não temos medicações que possam agir na raiz do problema e controlar o apetite. Então, já foram tentados tratamentos medicamentosos, mas falharam. Então, é importante desde cedo o trabalho da equipe multidisciplinar, e aí a gente está falando de não só do pediatra, do endocrinologista, mas nós estamos falando da psicóloga ou do psicólogo, do educador físico, né, para já desde cedo trabalhar essa parte de atividade física. Às vezes nós precisamos, inclusive, da participação de psiquiatras mesmo, né? Porque às vezes a questão comportamental ela abrange uma proporção assim que só a terapia com o psicólogo acaba não sendo suficiente. E a nutricionista, né? O nutricionista, que também é fundamental aí na educação dessa família. Precisamos também, quando se trata de criança, de adolescente, da parceria da escola, né? E é um trabalho familiar, quando envolve uma criança ou um adolescente, é um trabalho familiar, né? O foco do tratamento tem que ser a família, não pode ser só a criança ou só o adolescente, né? E nos casos onde a obesidade assume realmente proporções gigantescas, como é o caso da obesidade mórbida, né? O recurso final ali seria o uso do tratamento cirúrgico, a cirurgia bariátrica, tá? Nós temos limitações, né, da indicação desse tipo de tratamento para crianças e para adolescentes. Existe uma idade mínima, existem condições que têm que ser respeitadas para que esse tratamento cirúrgico possa ser feito.
Em alguns casos, quando o médico entende que há necessidade desse tratamento e o paciente não se enquadra, principalmente na idade permitida para que isso seja feito, aí acaba se lançando mão mesmo dos pedidos judiciais, né, de autorização judicial para que aquele tratamento possa ser feito numa idade mais precoce do que a autorizada. Né? Entendi, perfeito. Só para fechar nessa questão, então esse dano ao gene, dano não, né, essa anomalia no gene, ela está associada à compulsão alimentar também, mas nem toda compulsão alimentar é por conta desse gene. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E agora, então, né, ainda nesse âmbito das notícias que vieram sobre obesidade nesse ano, a gente falou agora, ainda há pouco na abertura, sobre a aprovação da semaglutida, né, o novo fármaco. E é a mágica que todo mundo que luta contra a obesidade, né, eu falo isso por experiência própria, a gente sonha, né, doutora, por uma mágica, por conta dessa questão multifatorial, né? E a gente peleja, não emagrece, o emagrecimento é muito pouco, tanto sacrifício, e todo mundo que sofre com esse problema espera uma mágica. Fala um pouquinho para a gente da semaglutida. Ela é a mágica que a gente esperava? Lógico que eu estou falando, né, de brincadeira. Claro. Todo medicamento, ele tem que, o consumo dele tem que ser um consumo consciente, mesmo no sentido de que realmente a gente que peleja, a gente sabe o quanto que dói ver lá na balança, perdeu 200 gramas em um mês, né? Então, a semaglutida, só para a gente contextualizar e como que ela surgiu, né? Ela vem numa linha evolutiva de medicamentos que nós chamamos de análogos do GLP-1. GLP-1 é um hormônio que o nosso intestino produz e ele é um importante regulador da saciedade. Então, ele vai lá no nosso hipotálamo, que é uma parte específica lá do nosso cérebro, e lá ele diz para o nosso cérebro, olha, você não está com fome, você não precisa comer, certo? Então, quando se descobriu, né, esse tipo de medicação, na verdade, estava se tentando descobrir medicamentos novos para tratar o diabetes. E aí se viu que uma dessas substâncias sintetizadas, a liraglutida, ela tinha um efeito importante para diminuir a glicemia, o açúcar no sangue, que é o que se quer que o paciente diabético tenha, né, uma redução no açúcar do sangue. Só que também ela causava uma redução do apetite e do peso, né? Então, esse medicamento inicialmente foi aprovado para tratamento do diabetes. Mas ele começou a ser usado off-label, ou seja, sem uma indicação de bula, para redução de peso, para obesidade. Um pouco depois, aí vem a semaglutida, né, que também é um medicamento que, inicialmente, nós temos duas formas de semaglutida, uma que é injetável e uma que é de uso oral, né? Que também foi aprovada para o tratamento do diabetes. Porque diminuía apetite, diminuía peso, diminuía o açúcar no sangue, a glicemia, né? Mas que também começou a ser usada off-label para controle de peso, né? Para obesidade. E a febre foi tão grande nesse uso, né, que pessoas que queriam perder peso, mas que na verdade nem eram obesas, algumas nem tinham sobrepeso, só queriam pesar menos, também começaram a usar essa medicação. E acabou, inclusive, faltando o produto no mercado
para pessoas diabéticas, que são pessoas que realmente deveriam estar recebendo, né, essa medicação obrigatoriamente, sem ter falta do produto, né? Mas agora, no começo do ano, como você bem colocou, a Anvisa aprovou uma semaglutida que vai ser comercializada, que é injetável, é de uso semanal, e ela tem uma indicação de bula para obesidade. Então, esse é o diferencial, é um medicamento que vem aprovado para tratamento de sobrepeso e de obesidade, indicação de bula, né? E ela é, inclusive, um pouco mais potente, no sentido de quanto ela consegue fazer a redução do peso, do que a sua precursora, né? Ou as suas precursoras, né? Então, existe uma expectativa muito grande, então os estudos mostram, assim, que se conseguiu uma perda de peso em torno de 17% do peso corporal, ao término de 68 semanas de uso da medicação, é uma perda de peso muito importante, né? E isso foi o que os estudos, né, da indústria farmacêutica nos mostram. Mas agora, né, nós queremos, com a medicação, ter aquilo que a gente chama de experiência de vida real. Então, a partir do momento que a gente realmente começar a usar essas medicações, né, como é que vai ser essa perda de peso, tá? Mas a medicação vem realmente trazer aí uma onda grande de otimismo, né? Seria um arsenal, um recurso a mais dentro desse arsenal para tratamento da obesidade, né? E alguns chegam vamos dizer assim, propor, né, ou a ter a expectativa de que ela possa ser um substituto para a cirurgia bariátrica, né? Mas vamos ver, né, nos estudos, aí, nos nossos resultados de vida real, como é que ela vai se comportar, né? Excelente, excelente notícia, né? Acho que todo mundo fica animado com isso. Mas com consciência, né, doutora? Sim, com consciência. Como essa medicação, ela é prescrita? Ela tem notificação? Ou hoje qualquer um pode comprar na farmácia? Eu sei que ela é muito cara, né? Sim. Não é qualquer um que... Esse vai ser um fator limitante, né? E é uma pena, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que se beneficiariam com essas medicações assim mais modernas e que não têm recurso financeiro, né? Então, a gente gostaria que todos os recursos para tratamento da obesidade estivessem disponíveis para todos, inclusive a cirurgia bariátrica para aqueles que precisam, que a gente não tivesse filas gigantescas como nós temos hoje para aqueles pacientes que se beneficiariam com esse tipo de tratamento, né? Então, doutora, é muito bom saber que existe, né, essa pílula mágica, não é verdade, nem pílula, né, é injetável, na verdade, né? Então, essa fórmula mágica que possa realmente contribuir. Mas enquanto ela não está disponível, ela não está disponível para toda a população, ou até quando ela estiver disponível, a gente não pode esquecer toda a questão multidisciplinar do tratamento, que não vai ser só ela, a pessoa não pode ficar se guiando, agora eu posso fazer de tudo e eu estou lá tomando minha injeção semanal e pronto, né? Então vai ter que continuar frequentando as academias, ou fazendo suas caminhadas, fazendo sua dieta, talvez não tão rigorosa, talvez com mais resultados, com certeza. Mas aí o que acontece? Nessa questão aí, né, de interdisciplinar e tudo, vem a questão da dieta. E uma pergunta que todo mundo sempre faz, né, é sobre essas dietas. Existe uma dieta mais adequada? A senhora é uma especialista na área, né? Uma pessoa que
lida com vários pacientes que fizeram diversas dietas. Você teria algum tipo de linha que você vê ter um efeito maior? É verdade, por exemplo, que as fibras, né, elas fazem toda a diferença nas diferentes dietas. Então, pode falar um pouquinho mais sobre dieta, que acho que muita gente, né, da sociedade gostaria de saber qual é o real papel aí da dieta, né, no tratamento da obesidade. O histórico do tratamento da obesidade, ele é cheio de dietas, né? Algumas vão e vêm, né? E algumas são modismos mesmo, outras têm algum fundamento científico, né? Mas quando a gente pensa na dieta, você tem que pensar que a pessoa ela tem que fazer alguma coisa do ponto de vista alimentar que ela consiga manter a longo prazo. Então, não adianta você inventar, querer seguir a dieta do repolho, por exemplo, e você só vai comer repolho. Claro, você vai perder peso se você ficar só comendo repolho. Mas por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? 1 mês? 2? Né? E quando a gente pensa no tratamento da obesidade, a gente tem que pensar num tratamento de uma doença crônica. Você tem uma predisposição, você vai ter que se cuidar, você vai ter que se controlar, né, a vida toda. Essa é a realidade, né, do tratamento que a gente tem até o momento. Então, em termos de dieta, algumas dietas promovem uma redução de peso importante, mas aí você fica com carência de ferro, você perde massa magra. Quando a gente fala massa magra, a gente está falando de músculo e de saúde óssea também, né? Você pode ter o seu sistema imune comprometido, você tem sua resistência diminuída, né? Você fica indisposto, você fica triste, né? Então, por quanto tempo você consegue manter esse tipo de situação? Então, a dieta que mais funciona, né, e que menos traz prejuízo para a sua saúde, é aquela dieta equilibrada, onde você vai consumir todos os nutrientes que são importantes para a sua saúde, né? Não vai faltar proteínas, vai ter um mínimo de carboidrato, né? Então, claro, se você zerar os seus carboidratos, você vai perder peso, né? Mas você vai passar a vida sem comer carboidrato? Não vai, né? E aí você vai fazer um sacrifício enorme durante, sei lá, 3 meses, vai perder peso e depois você, de repente, diz, não aguento mais. E aí você volta a comer tudo errado, tudo errado, tudo errado, e você fez um sacrifício durante 3 meses para perder 7 quilos, e aí nos próximos 3 você ganha 10. Porque é isso que acaba acontecendo, né? Com essas dietas aí desequilibradas, né? Então, o que funciona é a pessoa mudar os seus hábitos de vida. Então, é uma pessoa sedentária que começa a introduzir a atividade física e não para, e mantém aquela atividade física e vai, de preferência, tentando, inclusive, progredir, evoluir na atividade física, conforme você vai perdendo peso, né? E que tem uma alimentação com frutas, com legumes, com verduras, né? Que coma as proteínas. Então, se a pessoa não é vegetariana, que ela consuma os ovos, o leite, as carnes, né? Se a pessoa é vegetariana, que ela consuma nos alimentos vegetais uma quantidade adequada de proteína, né? Para isso, você vai precisar do auxílio de uma nutricionista, né? Outra coisa importante dentro dessa alimentação, como você falou, a questão das fibras, né? As fibras, primeiro que elas nos ajudam a dar saciedade. Elas não têm calorias, né? E elas nos ajudam a dar saciedade, porque
porque elas vão dar aquela sensação de preenchimento no nosso tubo digestivo. Então, ok, aumenta a saciedade, elas atuam diminuindo um pouco a absorção da gordura que você comeu naquela alimentação, né? Então, isso já é um bônus também das fibras, né? E elas ajudam a fazer com que o seu trânsito intestinal funcione melhor, né? Então, o seu intestino vai funcionar todos os dias, né? Aquela sensação de alimento retido, aquela fermentação, aquele excesso de produção de gases, né? Você também vai conseguir melhorar, né? Então, traz um bem-estar, né? Então, é isso. Eu acho que a dieta tem que ser equilibrada. Não adianta fazer maluquice, porque você não vai passar a vida fazendo isso. E você tem que pensar no tratamento da obesidade como uma escada, né? Então, tem degraus ali que você vai subindo, um por um. Não adianta você querer pular e daí não ter mais perna para continuar, tá? E é interessante também essa questão, não é só tirar, né, alimentos determinados, ou seja, vou tirar o açúcar, eu, na verdade, posso colocar, né, a fibra e isso já vai fazer uma diferença, quer dizer, é como você falou, uma dieta equilibrada, né, e que possa ser mantida. Eu imagino que, no início, para ter uma perda considerável, você pode fazer algo um pouco mais né, rigoroso, mas já com a proposta na cabeça que você vai aliviar um pouco ali na frente para não voltar a comer de forma desordenada como você comia antes, né? Exatamente, né? Nesse começo, né, é importante o apoio, né, o auxílio de medicações, né? Então, isso motiva a pessoa, né? Mas ela não pode ficar achando que a medicação vai fazer tudo. Não vai fazer tudo, né? A medicação, ela vai te dar um suporte, vai ser um facilitador, né? Mas ela não é a solução do problema, tá? Então, a solução do problema passa por mudanças de hábitos de vida e de combate ao sedentarismo. E é complicado no mundo de hoje, né, doutora, com tantos atrativos, porque você liga a televisão, são programas de culinária. Você entra no Instagram, é restaurante novo, é receita nova, fora o ambiente, né, aquele ambiente que nem todos têm esse estilo saudável de morar à beira da praia e poder fazer uma caminhada. Não temos transportes públicos eficientes que façam com que a gente caminhe até o ponto de ônibus. Muitos usam carro, né, por exemplo, porque você não tem como, a gente não tem ciclovias para ir para o trabalho de bicicleta, como acontece muito no exterior. Meu sonho era que a linha amarela aqui tivesse uma ciclovia assim, dela de ponta a ponta, sabe? Para ir trabalhar de bicicleta. E então, esses atrativos, junto com essa tendência da pessoa já, né, de acumular peso, fora todo o estresse, toda a ansiedade do dia a dia, é um problema muito multifatorial e assim, é resistência, resiliência mesmo para ir contra a obesidade nesse cenário que o próprio homem criou para ele, né? De todos esses atrativos, né? Sabe, a gente tem que pensar no homem das cavernas, né? Então, o homem das cavernas, ele lutava por aquilo que ele ia comer naquele dia. Talvez ele passasse um dia sem fazer uma refeição ou fizesse uma refeição por dia. Ele comia as frutas que ele encontrava, as raízes, eventualmente ele conseguia caçar um animal e comia a carne, né? E era tudo muito desgastante fisicamente. Ele tinha que gastar muita energia para conseguir o alimento que ele ia comer, né? E hoje, isso tudo é muito diferente, né? Hoje a gente tem comida, um acesso muito fácil. Nós temos o açúcar, que é o nosso grande vilão, açúcar, gordura e o sal. Então, são três coisas assim que está muito presente
nos alimentos industrializados, que estão muito acessíveis, e que nós consumimos. Mas pense que o nosso metabolismo, a forma como nós gastamos, armazenamos energia, ela não é tão diferente daquele homem das cavernas. Então, a nossa genética, o nosso metabolismo, ele não evolui tão rapidamente assim, né? Então, nós temos ainda um funcionamento do nosso metabolismo, do nosso corpo, que é econômico, que é poupador, né? Então, o nosso metabolismo, ele ainda pensa da seguinte maneira: nossa, eu vou comer tudo que eu puder, eu vou guardar, armazenar, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Só que hoje a gente vai comer de novo em breve, né? Então, isso causa esse excesso aí de obesidade que a gente está vivendo hoje. E você falou, né, das mídias, você veja que covardia isso com as crianças, né? Então, se você for ver lá, às vezes, um programa, um desenho, um programa infantil, no intervalo, o que vai aparecer de comercial? Vai aparecer a propaganda daquela bolacha industrializada, supercalórica, né? Dos doces, vai aparecer os salgadinhos. Então, assim, a criança, além de estar parada lá assistindo TV, ela ainda está sendo bombardeada com esse tipo de estímulo ao consumo de alimentos errados. Perfeita colocação. Realmente o problema é gigante, né? E é realmente a causa da epidemia ou pandemia, né, de obesidade, está exatamente nesse contexto. E na pandemia de Covid-19, nós ficamos confinados. Nós ficamos confinados, sem atividade física, e comendo. Confinados e comendo, né? Então, na pandemia, todo mundo virou cozinheiro, né? Alguns de comidas saudáveis, outros nem tanto, certo? E o resultado está aí, né? Um aumento expressivo de sobrepeso e de obesidade. Eu queria só aproveitar um pouquinho que você chegou a mencionar o estresse, né, Amanda? O estresse também é um grande vilão, né? Quando nós estamos estressados, nós aumentamos a produção de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio cortisol, ele dá fome. E além de dar fome, ele é um hormônio que, quando a gente está estressado e produz demais, é como se a gente quisesse buscar um certo conforto, porque a gente está estressado e a gente quer se acalmar, quer se confortar com alguma coisa. E nessa busca de conforto, a gente busca um alimento em especial, que é o açúcar e a gordura. Uhum. Então, estresse atrapalha muito o nosso controle, a nossa manutenção de um peso saudável. Quando você falou do homem primitivo, a ideia é: eu vou precisar de energia também, porque o estresse para ele era uma ameaça. Sim. Então ele ia precisar de energia para poder lutar, né? Então o cortisol vem ali, a adrenalina vem ali, os dois, cada um no seu papel, e o cortisol falando: vou guardar energia porque eu vou precisar lutar, né? E aí começa a fome e por aí vai. Amanda, você é a próxima. Então, doutora, dentro da questão, voltando um pouquinho para a questão dos modismos, né, eu fui pesquisar um pouco o que tinha de moda atual, no momento, né? E aí eu me deparei com uma coisa assim, extremamente nova para mim, que eu acompanho muita coisa, visto, né, que eu luto contra a balança sempre, mas essa eu realmente não sabia, né? A queridinha do momento que eu vi, né, agora, é a soroterapia, que parece ser um shot de vitaminas endovenosas, e isso promete desintoxicação, emagrecimento, aumento da imunidade.
auxilia nos sintomas da tensão pré-menstrual. E, pelo que eu vi, isso no exterior já era algo corriqueiro e agora está incipiente no Brasil. Queria saber, de fato, quais são os benefícios, o quanto que isso é mais um modismo e falar um pouquinho, desmistificar esse termo, né, de desintoxicação. O que vem a ser... Veja só, toda doença crônica, né, e todo portador de uma doença crônica, como é a obesidade, ele acaba sendo vítima, né, de falsas promessas, vamos dizer assim, né, de caminhos fáceis ou de caminhos possíveis, já que até então todos aqueles que ele tomou não foi o suficiente para resolver o problema, né? Eu recomendo que as pessoas que têm obesidade se balizem por associações, por sociedades, por entidades médicas, né, que têm um respaldo científico, que se balizam por isso, né, e que são muito ativos no sentido de aprovar ou de reprovar certos tratamentos, né? Então, o que a gente tem quando a gente fala de obesidade? A gente tem a ABESO, né, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, e nós temos também a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, essas duas entidades que devem e têm realmente peso científico para falar, aprovar ou reprovar certos tratamentos relacionados à obesidade. Então, a soroterapia, ela não é um tratamento endossado por essas sociedades, tá? Então, um endocrinologista que a pessoa consulte para um profissional, vamos colocar assim, que a pessoa consulte para tratar essa sua obesidade, esse seu caso crônico, é importante que a pessoa cheque esse profissional, né? Entre nas páginas das sociedades, veja se essa pessoa faz parte, entre nos conselhos regionais de medicina, veja se essa pessoa está credenciada com aquela especialidade que ela está anunciando no Conselho Regional de Medicina, certo? Para daí você realmente poder colocar a sua saúde na mão dessa pessoa e, enfim, seguir um tratamento ou não, tá? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com essas novidades, principalmente as novidades que são divulgadas e alardeadas por celebridades. Exatamente. Tá? Então, muito cuidado com isso e eu realmente reforço que as pessoas têm que checar nessas entidades, que são entidades sérias e confiáveis, né? Se ela, na verdade, não está colocando-se em risco, né, ao fazer terapias que não estão ainda respaldadas, cientificamente consideradas seguras e eficazes, né? Porque às vezes pode não ser seguro e você está correndo um risco de saúde, e às vezes pode ser que não ofereça nenhum risco para a sua saúde, mas também não é eficaz. Então você está sendo vítima, né, de pessoas que, enfim, querem se aproveitar da sua boa vontade. Perfeita colocação. Ana? Então,
Doutora, a gente tem outra questão que também é bastante relevante, eu acho muito importante que a gente pontue, né? Já até foi falado aqui, mas de uma forma mais superficial, que é a questão da obesidade infantil, que envolve vários fatores, claro, mas algo que mudou de um tempo para cá, e quando a gente fala em pandemia, intensificou, porque muita criança passou a usar ou usou com uma maior frequência, a partir da pandemia, o uso dos celulares para jogos, né, para conversa, para WhatsApp, independente do que seja, mas o tempo que a criança tem passado, né, até estudando muitas vezes, na frente de um celular. Então, o que eu gostaria que se explicasse melhor, porque não tem só a questão do sedentarismo embutido aí, ou seja, por estar usando o celular, se a criança não está andando, não está passeando, não está fazendo exercício, não está jogando bola, mas tem a questão da tela, né? A tela o tempo todo ali ligado, avançando, duas coisas, né? Uma, diminuindo a questão ali da produção de melatonina, né? Perto da hora do sono, e a outra avançando no horário que a criança deveria estar dormindo para que tivesse o crescimento adequado e para que tivesse, de novo, né, as questões da produção de melatonina na quantidade adequada, no momento adequado. Enfim, você poderia explicar um pouquinho mais, passar um pouquinho dessa informação para a população, para que eles possam entender que preservar a hora do sono da criança é importante e, principalmente, que esse sono ele não seja antecedido, né, de tela o tempo todo no rosto, né? E o que isso teria a ver com obesidade, na verdade? Então, o que acontece? O estímulo luminoso, ele desperta. Isso é fato, a gente sabe, e nós temos ainda de novo, né, voltando lá para o homem da caverna, a gente tem o dia e a gente tem a noite, a gente tem a luz e a falta de luz, né, e isso regula não só a melatonina, mas isso regula alguns outros hormônios que nós temos, né, que tem o que a gente chama de ritmo circadiano. Tem hormônios que têm que ser produzidos durante a noite, tem hormônios que têm que ser produzidos durante o dia, né? Então, por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele tem que ser produzido durante a manhã e ele vai baixando, né? Ao longo do dia, e à noite ele deve estar baixo para depois começar a subir novamente. O hormônio de crescimento, importante para as crianças crescerem, é ao contrário, ele tem que estar baixo durante o dia, né? E durante a noite, a criança tem que produzir, durante o período de sono em que ela está dormindo, ela tem que produzir o hormônio de crescimento, né? Então, o fato da criança ficar exposta excessivamente à luminosidade da tela, à luz, né? Pode alterar todos esses mecanismos aí de controle. Uma coisa que a gente vê, né, é que a criança, ela excessivamente lá no celular ou no computador, né, ela fica até a hora de ir para a cama. Aí quando chega na hora de ir para a cama, a mãe fala, vai dormir. Eu não tenho sono. Não tem sono, porque ela estava sendo estimulada numa hora onde ela deveria começar a reduzir o seu ritmo de atividade para realmente vir o sono. E aí aquilo começa a ficar um ciclo assim, vicioso, porque a mãe faz ela deitar, ela não tem sono, ela começa a ficar ansiosa, e aí ela tem menos sono ainda, e aí ela fica ansiosa, e ela tem menos sono ainda, e aí ela vai dormir muito tarde. Aí no outro dia, ela está cansada, ela está indisposta, ela dorme na aula, ela fica se arrastando até chegar em casa, e aí à tarde ela dorme, porque ela está com sono atrasado. E aí à noite ela está pronta para a tela novamente. Então, assim, é um problema enorme esse, a gente tem que fazer de tudo para orientar as famílias para controlar, né? E quando a gente está acordado, vamos dizer assim, né, ao invés de estar dormindo, a falta de sono nesse período da noite começa a aumentar a produção de um hormônio
que a gente chama de grelina. A grelina é um hormônio que dá fome, e começa a diminuir um hormônio que é a leptina, que é um hormônio que dá saciedade, né? Então, aí bagunça tudo, desregula tudo. Verdade, não só em criança, né? Eu sinto muito isso, né? Como a gente vou trabalhando até tarde, quando eu vou para a cama, a ansiedade é tão grande que o sono realmente não vem. Então, não só em crianças, mas o excesso de tela no próprio adulto também traz toda essa desregulação e reprogramação daquele corpo, né? E só para complementar, como eu trabalho com crianças e adolescentes, reforçar a importância do aleitamento materno, porque o aleitamento materno ele tem um efeito protetivo de prevenção da obesidade, tá? Então, isso é bem importante. O aleitamento materno é muito importante quando a gente fala em prevenção, né? Perfeito. Doutora, então a gente está rumo ao fim essa live incrível. Eu amei. Muito, muito esclarecedor. E aí eu gostaria que você fizesse um desfecho, né, para a gente, falando dos prognósticos futuros, caso não haja essa conscientização que a obesidade ela é um problema de saúde pública multifatorial. Certo. Veja, a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar globalmente, né? E quando a gente fala trabalhar globalmente, isso envolve, né, os órgãos públicos responsáveis, isso envolve as entidades privadas também, envolve as pessoas que trabalham com saúde, certo? No sentido de atacar realmente essa epidemia em todas as frentes, né? Nós temos realmente que ter segurança para as pessoas fazerem atividade física e caminhar, nós temos que ter ambientes para as pessoas fazerem isso, né? Para todas as pessoas, para todas as classes sociais, nós temos que ter alimentos que realmente especifiquem o que as pessoas estão comendo, né? Para elas saberem de modo claro o que elas estão comendo e que aquilo não é bom para a saúde, tá? E educação de toda a população, desde quando a gestante já está grávida, então ela já tem que saber aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que pode influenciar a criança que ela vai ter ao longo da vida, coisas que ela vai fazer na gestação. Então, se ela for obesa na gestação, isso vai aumentar o risco do filho também ter obesidade. Se ela sofrer uma desnutrição na alimentação, isso também afeta o risco, aumenta o risco do filho ter obesidade, né? Então, na escola, a criança tem que aprender sobre os alimentos, tem que aprender. A escola tem que ser um ambiente onde a criança possa praticar atividade física também, né? A gente está tendo absurdos de ter aula de educação física teórica. Como assim, né? Certo? Então, eu acho que é isso, é atacar de todas as frentes, com educação e com políticas, né, que permitam que a gente atinja esses objetivos. Perfeito. A gente tem algumas perguntas no chat, né, Amanda? Vamos fazer pelo menos algumas aqui, apesar de avançar da hora? Eu vou selecionar algumas. Tem uma muito interessante acho que é Huber Luencio. Ele coloca 3 questionamentos, eu vou ler os 3, mas a última eu gostei, e eu ia botar esse questionamento no nosso roteiro, e acabei esquecendo. Então, eu vou ler tudo que o Huber está falando. Boa noite, doutora. O jejum intermitente pode ser um fator que contribui para ganho de peso? Fiz por um tempo e emagreci, mas quando parei, engordei o dobro. Tratamos sempre a obesidade como uma doença, mas dificilmente vemos centros preparados para o atendimento à pessoa. A senhora acha que isso pode contribuir para a alta taxa de morbidade da doença? E, por último, a romantização da obesidade por algumas pessoas da sociedade pode levar a um aumento de pessoas obesas? Frases do tipo,
estou obeso, mas sou saudável, pode prejudicar no enfrentamento contra a obesidade? A gente ouve muito isso, né? E de fato, aquele paciente fica... Você vê as taxas, nada é alterado, né? E esse termo existe na literatura, né? Eu acompanhei o obeso, health obesity, né? Esse termo, ele existe, de fato. Obrigada. E o Gomes até também fez uma pergunta parecida, então já encaixa dele. O efeito rebote é muito perigoso para dietas que visam emagrecimento. Aí acho que pode fazer uma resposta para todos os tópicos juntos aí. Vamos ver se eu me lembro de responder tudo, que foram. Verdade, falei. Então, em relação ao jejum intermitente, né? O jejum intermitente produz perda de peso? Produz. Isso é fato, né? É real. Agora, quando você sai dessa dieta de jejum intermitente, você tem que saber o que comer. Você não pode sair dessa dieta de jejum intermitente e comer como você comia antes, porque aí sim você vai ter um rebote, né? Aí, de novo, entra aquilo que eu falei, né, inicialmente, que você tem que fazer uma dieta que você consiga sustentar depois, porque senão vem o rebote, e o rebote costuma ser te levar para uma posição pior do que a que você estava antes da perda de peso inicial, tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter, né? Senão você perde todo o sacrifício mesmo que você fez, né? A outra questão é em relação à romantização, como você usou esse termo, né? Hoje em dia, né, a gente tem na literatura esse termo mesmo, obeso saudável, que é um termo usado para aquela pessoa que realmente tem obesidade, e quando você faz todos os exames laboratoriais, né, ela não tem nenhuma alteração laboratorial. Então, ela não tem aumento de colesterol, ela não tem diabetes, nem resistência insulínica, ela não tem atividade inflamatória aumentada, né? É tudo normal daquilo que os exames podem detectar, né? Só que a gente já tem na literatura, né, alguns trabalhos mostrando que esse saudável não é tão saudável assim. Que se você for olhar, né, de uma maneira mais profunda, né, e isso alguns estudos fazem, então se você for estudar, por exemplo, a parede das artérias, né, você vai ver que tem algumas alterações, né? Se você for estudar, por exemplo, a questão ortopédica, né? Ao longo do tempo, essa pessoa ela vai ter alguns desgastes por essa sobrecarga aí de peso sobre as articulações, sobre os ossos, né? Se você for estudar a massa óssea, você vai ver que algumas dessas pessoas podem ter alguma alteração, né? Então, veja, eu acho que a gente deve sempre buscar, né, nessa pessoa que é obesa e é saudável, né? Isso não dispensa a necessidade dela ter hábitos saudáveis também. Então, mesmo ela sendo obesa, ela comer alimentos saudáveis, né? Mesmo ela sendo obesa, ela conseguir ter uma prática regular de atividade física, tá? Então, isso é importante a gente saber, né? Ótimo. Dá tempo de mais uma pergunta? Ou vocês que... Mais umazinha, né? Mais umazinha? Só para voltar um pouquinho aqui para trás, né? O Marcelo de Oliveira, ele perguntou sobre a semaglutida, mas provavelmente era ao longo da apresentação, a gente acabou falando dela, mas ele ressalta aqui, o uso sem tratamento psicológico, como é que é? O uso sem tratamento psicológico do paciente para uma reeducação alimentar é um risco?
Sim. Foi falado, né, ao longo Sim, da... né? Com certeza, eu acho que a necessidade do acompanhamento, da abordagem multidisciplinar, ela não deixa de existir, mesmo a gente tendo uma medicação que possa produzir um efeito importante aí de redução de peso, né? É importante sim, tá? E só para colocar uma pimentinha aí, né, para despertar a curiosidade das pessoas, né, a gente tem uma outra molécula aí, que é a tirzepatida, né, que, enfim, está em vias lá de aprovação pelo FDA, e é uma medicação que parece ter um efeito ainda mais intenso que a semaglutida, tá? Então, estamos aí com muita coisa surgindo, né? E as pesquisas são importantes justamente por isso, porque quanto mais a gente vai entendendo todo esse funcionamento do metabolismo, tudo que está relacionado, né, do ponto de vista genético e até epigenético, a gente vai começar a ter alguns caminhos a mais para lidar com esse problema. De qualquer forma, é bom, né, as pessoas terem a ideia de que isso não significa a redenção, de que posso comer tudo, não é mágica, né, como eu estava falando, ficar sedentário, que podemos até resolver a questão da obesidade, o medicamento pode ser caro, a cirurgia é sempre uma intervenção, né? E fora isso, tem a questão de que outras situações podem acontecer. Você acabou de falar, assim como o obeso, que poderia achar que está saudável por alguns índices e outros não, uma pessoa medicada pode não estar obesa com esses medicamentos mágicos, mas por essas condições de hábitos errados, eles podem adquirir outras doenças, né? Então, só para finalizar, eu vou fazer a pergunta da Alê. Ela gostou muito da live, falou que foi muito informativa, e ela pergunta: você acha que a cirurgia bariátrica pode ser um dos fatores para o alto índice de obesidade? Sei que tem outros fatores, mas conheço gente que come sempre, não para engordar. Não entendi. Ela diz que a pessoa come sempre e fala assim, qualquer coisa eu faço uma bariátrica, não tem problema de engordar. Aí ela está perguntando se isso seria realmente algo comum. Pessoas que acham que existe a bariátrica, aumenta o índice né, o número de pessoas com obesidade, contando que lá na frente tem uma bariátrica para fazer, ou um medicamento mágico desse. Veja, comum, né? Esse pensamento, ele faz parte, né, de tudo que envolve aí essa doença tão complexa, né? Mas eu não diria que ele seria o grande responsável pelos índices aí de obesidade que a gente tem. Mas existe, isso é próprio, né, do ser humano. Quando você tem um problema, né, se alguém puder resolver esse problema, te poupa de um sacrifício enorme, né? Então, aquela ideia de, se eu estiver acima do peso, eu vou fazer uma bariátrica, ou então, se eu tiver com uma gordurinha ali que está me incomodando, eu vou fazer uma lipoaspiração, né? Então, essa busca do caminho mais fácil faz parte do nosso modo de pensar, até meio que inconsciente, vamos dizer assim, né? Mas é fato que existem pessoas que às vezes ainda não estão obesas, mas estão no sobrepeso, e ao invés de inicialmente tentar, né, muito voltar, sair do sobrepeso e ir para a faixa normal, ela faz o caminho inverso. Ela fala, mas eu estou aqui, eu vou engordar um pouco mais para entrar na faixa da obesidade, aí eu opero e faço a cirurgia e resolvo isso de vez, né? Então, isso existe, tá? Não todas as pessoas têm esse pensamento, né? Eu não saberia dizer quantos % das pessoas, mas isso existe também, tá?
Doutora, a gente chegou no fim, na verdade a gente já ultrapassou um pouco o tempo, é uma pena porque foi maravilhoso, foi muito informativo. Eu tenho que agradecer demais, nós temos que agradecê-la demais por compartilhar um pouco do seu tempo, da sua preciosa informação, do seu conhecimento e conseguir, né, alcançar algumas pessoas, não só hoje, mas as que vão assistir depois, e quem sabe mudar alguns hábitos ou que essas pessoas possam procurar um médico para que possam iniciar um tratamento e evitar, né, que a doença ela progrida de uma forma mais grave, né? Então eu agradeço demais a sua presença aqui, agradeço demais a quem esteve com a gente assistindo também. Agradeço a Amanda e toda a minha equipe aqui, principalmente que está aqui agora, né, transmitindo, o Alexandre e a Luciane, mas assim, a Amanda sempre faz um desfecho no final e agradece pontualmente todo mundo, então passo a palavra para a senhora, para se despedir, e depois a Amanda termina a nossa live, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo, tá, doutora? Obrigada, Ana, obrigada, Amanda. Foi um prazer conversar com vocês. O tempo passou muito rápido e eu agradeço a oportunidade para a gente falar um pouquinho desse tema e, quem sabe, motivar as pessoas, informar um pouco também, né? Para que busquem um caminho para ajudar a resolver essa situação e, principalmente, que pensem em prevenir, né? Principalmente quando falamos das nossas crianças. Obrigada. Obrigada, doutora, mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Esse é o objetivo da gente, né? Uma vez a minha mãe me mandou uma fake news e ela falou: Amanda, como é que eu desfaço? Como é que eu sei que é uma fake news? Eu falo: mãe, é pelo conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui, trazer sempre pessoas que tragam esse conhecimento exatamente como a senhora trouxe, de forma muito clara, muito leve, muito didática, de forma que tudo vá fazendo sentido, né? E eu acho que esse engajamento comunitário ele é essencial também na luta contra as fake news e na luta contra as doenças, né? Trazer o conhecimento, a conscientização e o engajamento da sociedade em relação a isso. Então, eu agradeço muito pela sua disponibilidade de ter aderido ao nosso projeto, né? Esse é o nosso propósito aqui, que vem, né, desde a pandemia. Então, eu agradeço demais, agradeço aos colaboradores, deixa eu ir para a minha listinha, a Ana, parceira desse projeto, aos meninos que estão, meninos e hoje menina, que está nos bastidores, né, o Alexander e a Luciane, né? Professora Luciane Barcelos. Luciane. Gostaria de agradecer a professora Eleonora, que ela representa o Espaço Ciência Viva e abre o Espaço Ciência Viva para esse projeto da gente, ao Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia e ao NUBIMA, da Unirio, ao meu laboratório, o Laboratório de Imunologia Molecular e Celular, em especial a professora Cláudia Benjamin, que é a coordenadora do nosso projeto de extensão, né, que vem de um projeto em Covid, ao Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, e a UFRJ, a qual nós fazemos parte. Claro, também não posso deixar de agradecer às agências de fomento e pedir a sua contribuição para o projeto Catarse, para que a gente mantenha o Espaço Ciência Viva sempre em funcionamento. Gente, muito obrigada mais uma vez, doutora Giliene, muito obrigada novamente. Em paz, bom descanso. Tchau, gente. Tchau, tchau.